A humanidade já conseguiu dividir o átomo, manipular genes, fotografar um buraco negro e enviar máquinas para outros planetas. Criamos teorias capazes de prever fenômenos que acontecem em escalas menores que um átomo e observamos galáxias localizadas a bilhões de anos-luz. Mesmo assim, algumas das perguntas mais simples e profundas continuam sem resposta. Não sabemos exatamente como uma atividade física dentro do cérebro se transforma em pensamentos, sentimentos e consciência. Não conhecemos a verdadeira natureza de aproximadamente 95% do universo. Não sabemos se existia alguma coisa antes do Big Bang. Ainda não conseguimos reconstruir o momento em que a química se transformou em vida. E até a capacidade de uma expectativa provocar mudanças reais no corpo continua cercada de perguntas. O que eu vou mostrar pode surpreender você, porque esses mistérios não estão escondidos apenas em regiões distantes do espaço. Alguns deles estão acontecendo agora, dentro da sua própria mente. Existe um padrão que talvez você ainda não tenha notado. Quanto mais a ciência descobre, mais claramente percebe o tamanho daquilo que ainda não conhece. Nosso primeiro mistério começa no lugar mais próximo possível, bem aqui, dentro de você. Neste exato momento, bilhões de células nervosas estão trocando sinais dentro do seu cérebro. Impulsos elétricos atravessam redes de neurônios. Substâncias químicas transportam informações. Regiões diferentes processam imagens, sons, memórias e emoções. Mas existe uma pergunta que permanece aberta. Como toda essa atividade física produz a experiência de ser você? Um computador pode processar imagens, um sensor pode detectar luz, uma câmera pode reconhecer um rosto. Mas você não apenas identifica aquilo que está diante dos seus olhos. Você sente que está vendo. Você percebe cores, recorda experiências e possui a sensação de existir. A ciência já encontrou diversos processos cerebrais associados à consciência. Pesquisadores conseguem observar mudanças quando uma pessoa vê uma imagem, desperta da anestesia ou reconhece um estímulo. Mas identificar as regiões envolvidas não explica completamente como a matéria gera uma experiência subjetiva. Duas teorias importantes tentam responder a essa pergunta. Uma propõe que uma informação se torna consciente quando é distribuída por uma espécie de espaço de trabalho global no cérebro. Outra relaciona a consciência ao grau de integração das informações dentro de um sistema. Em 2025, pesquisadores realizaram um grande teste comparando previsões dessas duas teorias. O resultado foi intrigante. Algumas previsões receberam apoio, outras foram seriamente desafiadas. Nenhuma teoria encerrou o mistério. Sabemos muito sobre o que o cérebro faz, mas ainda não sabemos por que essa atividade vem acompanhada de uma experiência interior. E aqui surge uma pergunta desconfortável. Se não conseguimos explicar completamente a nossa própria consciência, como poderemos reconhecer uma consciência diferente da nossa? Talvez em um animal, talvez em uma inteligência artificial, ou talvez em alguma forma de vida que ainda nem conhecemos. Mas o próximo mistério torna nossa ignorância ainda maior, porque não envolve apenas uma parte do cérebro. Ele envolve quase todo o universo. Tudo aquilo que você consegue ver é formado por matéria comum. Seu corpo, a Terra, o Sol, os planetas, as estrelas, as nuvens de gás e todas as galáxias observadas pelos telescópios. Mas essa matéria representa apenas aproximadamente 5% do conteúdo do universo. Cerca de 27% seria matéria escura, e aproximadamente 68% seria energia escura. Isso significa que estrelas, planetas e seres humanos pertencem a uma pequena fração da realidade cósmica. A matéria escura não emite, absorve ou reflete luz. Não conseguimos fotografá-la diretamente. Sua existência é percebida principalmente por seus efeitos gravitacionais. As estrelas nas regiões externas das galáxias se movem de uma maneira que não seria explicada apenas pela matéria visível. A luz de objetos distantes também é desviada por massas que não conseguimos enxergar.
É como observar pegadas na areia sem conseguir ver quem as produziu. Já a energia escura está relacionada a outro fenômeno ainda mais estranho. A expansão do universo está acelerando. As galáxias distantes parecem afastar-se umas das outras cada vez mais rapidamente. Alguma coisa está influenciando essa expansão em escalas gigantescas. Chamamos essa influência de energia escura. Mas dar um nome não significa compreender sua natureza. Não sabemos se ela é uma propriedade do próprio espaço, um novo campo físico ou um sinal de que nossas teorias precisam ser modificadas. Talvez existam partículas desconhecidas atravessando você neste momento. Talvez o espaço vazio não esteja realmente vazio. Talvez a maior parte do universo seja formada por algo que nossas ferramentas ainda não conseguem detectar diretamente. O que eu vou te dizer agora pode parecer ainda mais estranho. Mesmo que descobríssemos do que o universo é feito, ainda restaria outra pergunta. De onde tudo isso veio? O Big Bang não deve ser imaginado simplesmente como uma explosão acontecendo em algum lugar vazio. Ele descreve a expansão do próprio universo a partir de um estado extremamente quente e denso. Ao observar galáxias distantes e a radiação cósmica, cientistas conseguem reconstruir grande parte da história do cosmos. Podemos voltar bilhões de anos no passado. Mas, quanto mais nos aproximamos dos primeiros instantes, mais difíceis se tornam os cálculos. Nossas teorias atuais funcionam muito bem em diversas situações. A relatividade explica a gravidade e a estrutura do espaço-tempo. A mecânica quântica descreve o mundo das partículas. Mas, nas condições extremas do início do universo, essas teorias ainda não se encaixam completamente. E então aparece a pergunta: o que existia antes? Talvez outro universo. Talvez um ciclo anterior de expansão e contração. Talvez uma realidade quântica sem espaço e tempo como os conhecemos. Ou talvez a palavra antes nem faça sentido. Se o próprio tempo surgiu com o universo, perguntar o que aconteceu antes do Big Bang poderia ser semelhante a perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. Existem modelos científicos que exploram universos cíclicos, grandes rebotes e origens quânticas. Mas ainda não temos evidências suficientes para escolher uma resposta definitiva. A ciência consegue contar uma parte extraordinária da história cósmica. Mas o primeiro capítulo continua faltando. E existe algo ainda mais curioso. Em algum momento dessa história, matéria sem vida começou a se organizar. Átomos formaram moléculas. Moléculas produziram sistemas capazes de se reproduzir. E a matéria começou a observar o próprio universo. Toda forma de vida conhecida depende de estruturas complexas. Células possuem membranas. Moléculas armazenam informações. Proteínas realizam tarefas. Organismos utilizam energia e produzem cópias de si mesmos. Mas as primeiras formas de vida não poderiam ter começado com toda essa complexidade pronta. Em algum ponto da história da Terra, substâncias não vivas passaram por uma transformação extraordinária. Elas formaram um sistema capaz de manter-se, reproduzir-se e evoluir. A ciência já demonstrou que moléculas orgânicas podem surgir em condições naturais. Compostos relacionados à vida foram encontrados em meteoritos, nuvens espaciais e experimentos que simulam ambientes da Terra primitiva. Pesquisadores estudam diferentes possibilidades. Alguns investigam fontes hidrotermais no fundo dos oceanos. Outros analisam pequenos lagos submetidos a ciclos de umidade e secagem. Uma hipótese muito importante sugere que moléculas semelhantes ao RNA poderiam ter armazenado informações e participado de reações químicas antes do surgimento do DNA e das proteínas modernas. Mas existe uma enorme distância entre produzir moléculas orgânicas e criar a primeira estrutura realmente viva. Como surgiu a primeira molécula capaz de produzir cópias de si mesma? Como apareceu a primeira membrana? Como diferentes partes começaram a trabalhar juntas? E onde exatamente isso aconteceu? No oceano, em fontes termais, em pequenas poças? Ou parte dos componentes necessários chegou do espaço? Temos peças importantes do quebra-cabeça.
mas ainda não sabemos a ordem exata em que elas foram encaixadas. E talvez descobrir a origem da vida na Terra responda a uma pergunta ainda maior. Se a vida surgiu rapidamente quando as condições se tornaram favoráveis, ela pode ser comum no universo. Mas, caso tenha dependido de uma sequência extremamente improvável, talvez sejamos muito mais raros do que imaginamos. O próximo mistério nos traz de volta ao corpo humano e revela que uma simples expectativa pode modificar aquilo que sentimos. Imagine que uma pessoa recebe uma substância sem princípio ativo. Ela acredita que está tomando um medicamento real. Pouco depois, sente menos dor. O que aconteceu? Durante muito tempo, o efeito placebo foi tratado como se fosse apenas imaginação. Mas pesquisas mostram que expectativas, experiências anteriores e o contexto de um tratamento podem provocar respostas reais no cérebro e no corpo. Em estudos sobre dor, placebos podem alterar a atividade de regiões cerebrais e envolver sistemas químicos relacionados a opioides naturais e dopamina. Isso não significa que o pensamento possa curar qualquer doença. Um placebo não elimina uma bactéria perigosa, não faz um tumor desaparecer e não deve substituir tratamentos comprovados. Seu efeito costuma ser mais evidente em sintomas influenciados pelo cérebro, como dor, náusea, ansiedade e percepção de bem-estar. O verdadeiro mistério está em compreender por que algumas pessoas respondem intensamente, enquanto outras quase não apresentam efeito. A aparência do medicamento pode influenciar. A confiança no profissional pode influenciar. A maneira como a informação é apresentada também pode modificar a resposta. Existe ainda o efeito contrário. Quando alguém espera sentir dor, efeitos adversos ou piora, essa expectativa negativa pode contribuir para sintomas reais. Esse fenômeno é conhecido como efeito nocebo. O cérebro não está simplesmente inventando aquilo que sentimos. Ele interpreta sinais, prevê resultados e regula parte das respostas do organismo. A pergunta é: até onde essas expectativas conseguem influenciar o corpo? E será que um dia poderemos utilizar melhor esses mecanismos sem enganar os pacientes? Agora observe o padrão entre esses 5 mistérios. A consciência está na fronteira entre matéria e experiência. A matéria e a energia escuras estão na fronteira entre aquilo que observamos e aquilo que apenas inferimos. O Big Bang está no limite entre o tempo conhecido e uma origem que talvez não possamos descrever. A origem da vida está na fronteira entre química e biologia. E o placebo está na fronteira entre expectativa e resposta física. Talvez os maiores mistérios apareçam justamente nesses limites. Nos pontos em que uma coisa começa a se transformar em outra. A ciência não é poderosa porque possui todas as respostas. Ela é poderosa porque reconhece aquilo que ainda não consegue explicar e continua investigando. Talvez a pergunta mais importante não seja por que a ciência ainda não resolveu esses mistérios. Talvez seja imaginar como nossa visão da realidade mudará quando uma dessas respostas finalmente for encontrada. Se descobrirmos como a consciência surge, poderemos reconhecer consciência em máquinas ou animais? Se identificarmos a matéria escura, encontraremos uma nova parte da física? Se compreendermos o que existia antes do Big Bang, teremos que mudar nossa ideia de começo? Se recriarmos a origem da vida, poderemos descobrir se estamos sozinhos? E se entendermos completamente o efeito placebo, aprenderemos a utilizar melhor a ligação entre cérebro e corpo. Qual desses 5 mistérios mais surpreendeu você? A consciência? O lado escuro do universo? O que existia antes do Big Bang? A origem da vida? Ou o poder das expectativas sobre o corpo? Comente aqui embaixo, inscreva-se no canal Conspirações Secretas e acompanhe os próximos episódios. Porque às vezes, o maior mistério não é aquilo que está escondido. É aquilo que sempre esteve diante de nós, esperando pela pergunta certa.